Esta é a parte 2. Assista antes a parte 1. Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes, Experiências Luminosas, um canal descontraidamente sério. Bom, você estava dizendo que após a EPM você passou a fazer alguns estudos. Estava nessa parte. Certo. Imediatamente, depois de ter passado pelo momento de ficar vislumbrado, né, eu fui procurar saber. Aí que eu tive contato com a ideia de EQM e também eu fui buscar em todas as tradições místicas e espirituais da época. Porque... Você encontrou onde alguma referência sobre EQM em livros? Né? Não, Paulo. Citações indiretas, por exemplo, tinha um livro, eu acho que era de um monge zen, Daishi Suzuki, o nome dele. Eu acho que ele falou sobre essas experiências transcendentais onde você fica acesso um pouco desse conhecimento búdico, né, que eles chamam, né? Aí eu acho que foi pesquisa já tinha acesso, eu usava bem assim para pesquisar. Internet. Eu já sabia inglês, então facilitou o acesso. Foi aí que você viu que o que você tinha tido era um EQM, se enquadrava naquilo. Foi. Eu estava muito nesse aspecto de querer trazer isso para minha vida, de alguma forma assim que fluísse, sabe? Não é que eu estava mal, mas aos poucos o dia a dia, né? Os desafios, eles vão meio que vai se separando, a saudade fica, a lembrança fica vívida, mas o dia a dia vai tomando conta, assim, né? Então, eu comecei a meditar muito, como eu te falei, foi nessa época de transição que eu comecei a ir para o centro zen budista, fazia Aikido também, para ter uma melhor noção do corpo, energético e tudo mais. Foi muito bom também. Então eu estava sempre em pré-eventos, minha vida, assim, o tempo que eu tinha era para isso. Minha vida foi direcionada para isso. Antes de ter filho, né? Antes de ter filho, bem antes. E depois? Foi bem depois. Eu acho que é justamente que a coisa, o bicho pega, né? Esse período de criar menino e ter despesas, conta para pagar e tem que trabalhar. É um outro tipo de aprendizado, né? Que a gente entra, né? Quando tem filho. Enfim, nessa época começaram a acontecer sincronicidades incríveis. Mas tem um episódio que eu lembro muito bem, que foi muito interessante. Eu estava começando a ler Carl Jung, a biografia dele, Memórias, Sonhos e Reflexões. E ali, realmente... Memórias, Sonhos e Reflexões, né? Eu tenho um vídeo que eu gravei que é trecho desse livro, que é justamente EQM. Eu não vi a Terra de fora, como ele viu. Mas a sensação de estar subindo e tudo, na hora eu reconheci. Ele viu a Terra, ele viu até um meteorito, né? Assim, uma pedra. Muito antes do Homem e a Lua, né? Décadas antes, né? Ele via a Terra como homem vê do espaço. Ele descreveu tudo. Descreveu certinho. Pronto, eu acho que foi uma das primeiras vezes, assim, nas minhas leituras. E me captou assim de vez, assim, pra dizer, opa, que tem alguma coisa que... E na biografia dele tinha várias experiências dele quando era criança também, de visões e tudo. E aí eu disse, eita, essa leitura meio que me chocou. Eu chegava do trabalho, tomava um banho, jantava e ia para minha leitura. Aí eu estava deitado na minha cama, lendo a biografia de Jung, com meu gatinho na cama. E eu deixei a porta do quarto aberta. De um determinado tempo, aí eu comecei a sentir um cheiro de cachimbo na minha sala. Eu morava em Boa Viagem, era a porta da varanda da sala, era igual a essa, estava fechado porque estava chovendo, era época de chuva, então não tinha nenhuma possibilidade de algum cheiro de fora vir. Muito menos em cachimbo, né? Hoje em dia não é comum. E na casa toda começou a ficar um cheiro muito forte. Eu só conseguia associar com o cheiro da minha avó, que ela fumava cachimbo. Você estava sozinho, né? Estava sozinho em casa. Estava lendo na minha cama. E o cheiro espantado. Eu lembro que até liguei pro meu pai nessa época e disse... Meu pai hoje é espírita, então ele tinha mais abertura para eu conversar sobre isso. Eu falei, estava sentindo o cheiro do cachimbo da minha avó e tudo. Ele achou incrível. Me assustou um pouco essa sensação. Mas hoje eu vi com um momento que eu estava de sincronicidade, meio que
linkou, né? Eu não sei. Eu não sei se Jung fumava cachimbo. Ele fumava cachimbo. E você estava lendo Jung. De repente pode ter sido Jung. Seria uma boa visita. Pode ter feito uma conexão, realmente. Quem sabe? Uma palavra que ficava na minha mente, incomum, eu vi aparecendo, o pessoal falando assim, em situações e tudo. Mas aí começou o processo de eu estar meditando, de fazer filosofia e tudo. E aí eu entrei que eu chamo na minha lua de mel espiritual, que foi cerca dos 30 anos, 29, 30 anos, foi quando eu comecei a fazer filosofia, até os 34. Eu percorri esse período todinho de graduação, que eu tinha tempo, eu fazia só serviços de internet como freelancer, então eu conseguia ter uma renda enquanto eu cursava o curso, né? Uma vida bem mais simples, mas eu estava tão feliz que foi o momento mais feliz. Era aprender, né? Era. Aprender sobre me aprofundar mesmo, lia muito, podia até dormir mais tarde para meditar também. E foi quando eu tive essas experiências de meditação profundas que eu te falei, né? Uma delas eu tenho até vergonha de contar, foi aquela da moeda, lembra? Eu estou vendo na foto. Mas conta para as pessoas saberem como é que foi, porque a moeda existe. Né? A moeda existe, eu estou devendo a foto, vou procurar ver aquela mudança. Mas basicamente, uma dessas meditações fosse um movimento de alguma coisa circular, assim, bem rápido. Na tua frente, o olho meio fechado. Não era materializado. Mas era energia. Era energia que aos poucos ia tomando forma. Na meditação mesmo. Eu achei isso, mas eu estava dando um estado de samadhi, né, que eles chamam, um estado meio de êxtase, um êxtase tranquilo. Eu não estava em transe, nem nada do tipo, não. Mas eu via se formando, que nesse momento, quando eu vi mesmo, eu me interrompi. Opa, eu não quero ter nenhuma surpresa, alguma coisa do tipo, não. Ficou com medo? Fiquei receoso. Porque na escola que eu vim de Zen budismo, que eu fazia parte, eles recomendavam não prestar tanta atenção a essas coisas incomuns. É um modo de dizer, olha, não se distraia, vá fundo na sua meditação. Aí tem certa razão, né? Às vezes a gente para numa distração e perde o principal, né? Foi o que aconteceu, né? Eu parei na rota e tudo. Dias depois, eu estava indo para a faculdade, era de tarde, meu curso, aí eu estava fechando a porta de casa e eu com a calça assim no bolso, e eu fui guardar a chave. Aí que eu senti a moedinha pequena que eu te falei. Aí eu tirei e fiquei, meu Deus do céu, de onde é que veio isso? Eu não lembrava desse episódio da meditação, não consegui associar. Não. E fiquei assim tentando entender, porque era muito comum. Ela era desse tamanhozinho aqui. Deixa eu ver se não achou alguma coisa. O botão? Mais ou menos o botão desse celular. Sim. Era bem pequeno, né? E eu vi que ela tinha um certo desgaste e letras em caracteres diferentes, que não era do português, também não era o latim, mas tinha algumas palavras que lembravam latim. E tinha uma... como é que se fala, Paulo, quando você faz um desenho, um relevo na... autorrelevo, né? Autorrelevo, né? Tinha uma efígie... Não, tinha um homem no cavalo. Era um homem no cavalo, era tipo moeda romana, né? Lembrava. Se eu fosse me aproximar, seria isso. Uma moeda dessa época. E eu fiquei, aí veio pra faculdade, mostrei para um amigo, apareceu isso aqui e tudo. Até hoje eu não sei de onde veio. Se tivesse uma pessoa que entendesse de moeda, né, que você pudesse... Você não encontrou, não foi a moeda? Mas não encontrei, procurei na internet. Será que ela... Mas ela tá onde? Essa que apareceu? Ela tá em casa, veio na minha mudança. Mas como ela é tão pequena, provavelmente tá em algum lugar dentro dos meus livros, em alguma mala. E eu vou achar. Porque se você achar, levar para uma pessoa que entenda de moedas antigas, né? Tentar identificar dentro deles, porque realmente a impressão que dá é que foi mesmo materializada. Ou transportada, sei lá. Tem a ver com desgaste. Tem uma palavra em francês, né, quando acontece isso, rapport. Como se fosse uma coisa que sai de um lugar para outro. Ou foi uma grande sincronicidade, né? Eu vejo, talvez, uma sincronicidade grande, né? Que por algum motivo essa moeda veio parar na minha bermuda, na época, e tá ligado com essa meditação, com esse acontecimento. Pode ser uma sincronicidade também, mas... O que é igualmente interessante, né? Aí pronto, até hoje eu tenho ela, guardo mas se carinho. fosse uma moeda de R$1, mas essa não tem nenhuma justificativa. Não tem. E assim, na meditação eu não cheguei a materializar, nunca tive nenhum episódio não, mas realmente vi ali. Eu já li aquele livro, não sei se você leu, Autobiografia de um Yogi, do de Yogananda. Yogananda, sim.
Já viu esse livro? Já. Esse livro ele fala muito dessas técnicas, né, que os indianos usavam de materializar. Eles materializavam até pessoas que passavam a servir a eles. Ele criava uma pessoa, a pessoa era um servo dele que criou. Acho que o nome disso é Tupa, que eles chamam Tupa, né? É como se fosse uma artificial. Ele fala muitas coisas incríveis que aconteciam na Índia daquele tempo. Dizem que hoje em dia não é bem assim. Talvez até tenha, né, alguma coisa, mas não é difundido como era naquela época. Coisas incríveis. Por exemplo, ele conta a história de um cara, um monge aí já velho, que conseguiu trocar de corpo com um jovem. A consciência dele passou tudo jovem e passou a viver no corpo do jovem. Eu não sei para onde foi o corpo do jovem, eu lembro. Os dois dá para ficar, né? Eu até esqueci para eles. Nessa época eu lia muito um livro de um sábio hindu, que era Patanjali. Patanjali, né? Eu não sei se é Patanjali. Deve ser Patanjali. Yoga Sutras. Que a meditação que eu fazia era um pouco parecida. E um dos capítulos desse livro tem também essa parte que era de você gerar efeitos, né? Eu tenho isso. Pronto, tem uma pequena parte assim, que ele descreve. E tem a ver muito com a prática que eu fazia na época, né? Mas assim, eu também não digo que fui eu, nem nada não. Pode ser um grande comissário. Eu acho interessante. Então esse meu período de meditação foi muito maravilhoso. Não por causa desses efeitos, mas porque realmente me dava uma base muito boa. Era a minha forma de me aproximar, porque eu tinha vivido na EPM, né? E aí teve um episódio também, no final da graduação. Detalhe, eu não morava mais em Boa Viagem, eu morava na base. Nessa época já, da graduação. Bem pertinho. Pertinho da faculdade, né? Bem pertinho da unidade de toda, da UFPR. Ali tem muito mato, né? Fica perto do Brenan e tudo. Muita mata, né? E eu morava numa casinha linda nessa época. Tinha um quintalzinho atrás. Aí tinha um pé de acerola, tinha algumas plantas e tudo. E quando eu chegava na faculdade, por volta de 6h30 da noite, eu tirava um tempinho ali, para ver que descansar, aí às vezes levava um livro, ficava no quintal. No quintal. Um belo dia, estava anoitecendo, mês da noite, mais ou menos assim, e eu estava simplesmente meio. Não era comum, não, eu ficar sem fazer nada. Assim, quando eu podia. Então eu ficava contemplando mesmo. Então, um belo dia, eu vi o que chamam de elemental, né? Não sei se você já ouviu falar, né? Já ouvi falar. Uma pequena luz que não era vagabundo. Eu sei como era vagabundo, eu vim do interior, né? Era um pisca, né? Pisca, apaga, né? Era do mesmo tamanho, a luz, mas era um luz amarelo diferente. E era constante. Não apagava. Foi vindo assim, lentamente, timidamente, e eu sentado assim, de frente pro quintal, né? E vendo aquela luzinha. Primeiro eu achei que era um vagabundo, né? Mas tava lá, vindo. Tem casas ao redor, todo mundo fica dentro do mato. Não morava perto do mato, mas tem muitas árvores naquela área. Então ficou perto das plantas, o pezinho da acerola que tinha assim. E eu fiquei observando. Aí eu decidi, quando eu vi que não era um vagabundo, eu decidi me aproximar um pouco. E eu cheguei mais ou menos daqui para o computador, né? Dessa distância. E ela não correu, não? Não, pelo contrário. É uma sensação diferente, Paulo. Tem uma luz ali. Essa. Depois eu corto essa parte assim. Da minha interferência. Não tem problema. Vai disso. Aí eu cheguei numa distância aproximada, né, dessa distância, e aí eu vi que realmente era diferente mesmo. Era uma luz sutil, Paulo, que não ofuscava. E aí eu vi, é incrível você ver, mas tinha um formato mais. Não era só um pouco. Não, eu tenho. Olha isso, mas parecia aquelas farinhas. E era uma luz muito sutil que não abria os olhos, não ofuscava, e dava para ver o contorno do que seria dois braços e uma perninha assim, puxada. Eu não vi detalhes assim do rosto, nem nada não. Mas por incrível que pareça, eu não sabia da palavra elemental. Eu já estudava as funções, mas eu não tinha ideia. E muito menos eu achava
que eu poderia ver alguma coisa desse tipo. Pouco tempo depois eu comecei a ter algumas experiências fora do corpo, mas não controlada. Eu me acordava em a paralisia do sono, né? Mas eu ficava muito tempo, aí eu lembro de ter visto uma vez nesse quarto, que morava na Plaza, fechando sombra, né? Sombra, tudo. Não fiquei assustado, mas também essa experiência acabou aí, né? Mas eu vi claramente, de frente para o guarda-roupa. Era um chão de sombra. Que não geralmente não traz uma boa sensação, né? Esse tipo de entidade. Eu não acordei, quer dizer, eu acordei na hora que estava lendo. Eu não sei se é porque foi a presença que acordou, não sei o que dizer, mas eu vi de casa. E por acaso nesse período você estava com alguma coisa de perturbasse a sua mente? Não que eu lembro. Foi uma época muito feliz. Que veio meu filho, já com 6 anos. Eu lembro de ter tido. Eu falo para ela que eu estava me ensinando para ser pai, e comecei a ter sonhos com ele na idade que ele está agora. Exatamente como ele está agora, nessa época. Ele tinha essa aparência? Tinha essa aparência. E aí, na época, antes de ela engravidar, ou já estava? Bem antes. Antes de engravidar? 6 meses antes. E aí ele veio, quer dizer, vou contar um pequeno episódio antes, da gente saber que ele vinha. Antes dela saber que estava grávida, a gente foi numa taróloga, lá em Olinda, perto da Igreja da Sé. Ela é uma taróloga bem conhecida, uma senhora já, que ela é viúva de uma artista da época memorial, Gilvan Samir. Foi um movimento que a gente está assim, não sei se você me falar. A esposa dele é taróloga. Sim. E a gente marcou uma consulta. Nessas consultas, a minha ex-esposa perguntou se estava grávida, se tinha algum filho, e ela confirmou que estava vindo, mas deu um adendo. Ela disse, olha, vai vir um filho aí, mas vocês se preparem que vocês vão ter um grande desafio. Aí na época, a mãe do meu filho até ficou com medo de ter algumas complicações na gravidez, né? E eu falei até na época, eu disse para ela, olha, eu acho que não é isso não. Eu acho que o desafio vai ser diferente, talvez num momento coletivo, algum problema. Dito e feito, com 6 meses, com gravidez maravilhosa, mas com 6, 7 meses veio a pandemia, quando eu tinha 6, 7 meses. Tá? E aí a gente ficou isolado, foi uma época muito difícil para mim, para ela. Eu não tive depressão desde que eu tive aqui, mas foi quando mais se aproximou. Eu tive privação de sono, eu passava 24 horas com meu filho, enquanto a minha ex-mulher trabalhava. E o estresse estava relacionado com a própria pandemia? As notícias, né? Horríveis na época. Eu tinha mais receio do meu filho pegar do que eu pegar. Sim. Por incrível que pareça. Porque em um determinado ponto eu tinha que sair com ele. Tá? Ele viu o sol, um momento de sol. E aí eu voltava para casa, bem preocupado, aí juntou com a privação de sono e tudo. Ao ponto de, no final da pandemia, a gente decidiu separar. Quer dizer, a própria pandemia provocou um nível de estresse, né? Que interferiu no teu relacionamento. Eu soube que teve muitos casais, né, com problemas, né? Bastante. Era a minha primeira vez com o pai, cara. Acho que afetou muito a gente. Você contato com a família e houve um desgaste, houve um problema de comunicação e tudo, que aí eu tive que recomeçar assim, o processo de retomar. Foi um momento bem difícil para mim. Voltar a morar sozinho, deixar meus filhos pequenos, né? Assim, deixar entre aspas, que eu vejo ele todo dia, mas foi difícil. Eu estava ali o tempo todo com ele. E eu me perguntava tanto, Paulo, por que aconteceu isso com a gente? A gente tinha uma base assim, e aconteceu isso. Aí eu me lembrei do que a taróloga tinha falado. Talvez lá na frente eu não veja como esse passo, esse acontecimento, de certa forma, serviu para algum propósito, né? Nada é por acaso, até mesmo porque estava programado, né? Tanto que ela viu, né? E aí, eu passei por um período muito difícil, assim. E quando foi em abril de 2012, eu tinha acabado de fazer meses que tinha me separado.
eu tinha combinado ir na Semana Santa, no feriado de Semana Santa, acampar na Praia de Calheiras, com meus amigos. E eu até brinquei para eles, assim, quando eu decidi, eu falei, olha, a gente vai ver homens no céu, vai ver coisas no céu. Falei, porque eu não quero nem ver assim como foi. Eu acabei não indo para essa viagem, porque eu não estava assim bem, né? Estava naquele processo, né? De luto ainda, né? Acabou que eles foram, né? Quando eles chegaram e mandaram vídeo, olha, tu não acredita que aconteceu agora. Aí eles me mostraram, mas eu até te mandei, de 3 objetos no céu, fazendo movimentos bem incomuns. E detalhe, tinha uma árvore lá, eles estavam acampando ali em cima de Calheiras. Então eles estavam meio que sozinhos, sem ninguém na área, sem iluminação. E eles tiraram uma foto também de uma árvore que estava bem iluminada. Assim. Eu vi essa foto e fiquei assim. Você acredita mas novamente a sincronicidade, né? Perdido e assim. E quando foi 2023, a gente foi para Bonito, acampar em Bonito, em julho, que é as férias escolares, então a gente vai acampar em Bonito. Eu tenho um amigo que ele é bem espiritualista também, hoje em dia, que fez filosofia comigo, e ele está seguindo esse caminho espiritual. E na última noite da gente Bonito, acampando, um cachoeiro chamado Véu da Noiva, que é bem isolado da cidade, 35 quilômetros isolados, a gente estava de noite. E esse meu amigo foi para o chalé dele, que era um pouco distante, para se consultar com a taróloga que ele tinha, virtualmente, né? E ficou eu e esse outro amigo meu conversando, olhando as estrelas. Aí do nada, depois de um tempo, ele vem, esse meu amigo, e começa a filmar no celular. E eu fiquei intrigado, né? Fui perguntar, o que é que você está dizendo, Paulo? Aí ele disse, minha taróloga acabou de dizer que em breve eu vou ter um contato com seres interdimensionais ou extraterrestres e que vai acontecer. Dito e feito, Paulo. Essas 3 luzes que eles tinham visto no ano passado, a gente viu nessa noite. Foi poucos minutos depois que ele tinha saído da consulta da taróloga. A gente viu 3 objetos por 10 minutos. Dessa vez eles fizeram, pelo menos que eu vi, né? Que eu estava vendo a rua nu, mudando de cores, filmaram também, filmaram, passei. Só que a gente colocou no momento que pega, que a câmera consegue captar bem. Fazendo movimentos bruscos, paravam assim do nada, fazendo movimentos assim, para ver outro. Enquanto os outros iam para o outro, às vezes eles faziam movimentos triangulares, assim, como se fosse um triângulo equilátero. Um aqui, outro aqui, outro aqui. Sim. Isso foi por mais de 10 minutos, ó. A gente assistindo. Também não sentimos medo, achei até que a gente estava num lugar bem vulnerável, como se fosse fazer algum mal para a gente. Mas não, foi incrível. Assim. A gente ficou sem saber o que falar. Né? E o bom é que os 3 viram. Porque se fosse só teu amigo, que a taróloga falou, poderia ser sugestionado, né? Pois é. Mas os 3 viram, então não foi sugestão. Foi E em 2022, quando eles viram Calheiras, eu comecei a pesquisar também, a gente conversava sobre esse assunto. Sobre justamente, li um livro do Jung, que ele fala sobre isso tudo. Então foi um tema que era constante. Assim. Então, essa experiência me ajudaram um pouco a meio que me trazer de volta, sabe? Passar a época difícil. Nessa época, eu retornei a ver experiências fora do corpo, saí mais de forma mais controlada, consciente, pelo meu quarto, ia ver a vizinhança. Uma vez eu sobrevoei um vídeo para a parede. Eu moro na Zona Norte agora, né? Então eu saí de forma bem consciente. E tive também episódios de limpeza energética, que eu acho que me ajudou também a passar pelo momento. Não sei se você lembra que no final da EPM que eu tive aquela sensação como se fosse uma água morna passando por vibração. Pronto, algumas vezes eu acordei de noite com essa mesma sensação. Sentindo a mesma coisa. E nessa época eu estava triste, eu somatizava muito. Eu somatizava. E eu acho que essas limpezas me ajudaram muito a retomar um pouco. Após o episódio da limpeza, você sentiu melhor? Com certeza. Eu pesquisei muito sobre isso também, sobre essas limpezas energéticas. E hoje em dia até eu sei induzir um pouco esse estado. Mas também, esse processo, eu me senti na época que eu estava bem assistido. Então facilitou muito. E a
Assim, faz tempo que eu não tenho experiência fora do corpo, mas eu sei que eu vou pelo menos conseguir assim, retomar aquele bem-estar, aquela tranquilidade. Estabilidade. Uma coisa que eu tenho percebido e me deixa realmente com a pulga atrás da orelha é que pessoas que relatam EQM, muitas vezes é muito comum elas relatarem também experiências antes da EQM, da infância, às vezes, inclusive complicado, porque você teve esses episódios, você viu o homem no coqueiro, você viu a bola de luz, mas isso não te causou transtorno. Não. Tem gente que vê muito mais coisa e aí diz para o pai, diz para a mãe, os pais levam no médico, aí o médico passa remédio, acha que tem um transtorno, e isso perturba a vida deles. Mas aí eles passam por um EQM e depois tem contatos com naves, seres. Quer dizer, esse roteiro aí de experiências na infância, EQM e depois contato com visões, né, de naves ou seres extraterrestres ou interdimensionais, é muito comum. Sim. E aí eu fico pensando, será que tem uma relação uma coisa com a outra? Será que essas pessoas, elas têm... Porque você sabe, aqui no planeta Terra parece mais um caldeirão, de uma caldeirada, né? Quem não sabe o que é caldeirada, né? É aquela comida que mistura tudo que é coisa de fruto do mar, que a gente tem muito aqui, que é muito gostoso. Bota camarão, peixe, siri, aratu, lula, né? Pedacinho desses animais todos e faz uma caldeirada, e fica uma coisa muito boa. Aqui na Terra parece que é um lugar onde vem gente de diversas origens astrais ou cósmicas. Pois é. Então tem gente que veio, que já encarnou em outros planetas, outros são daqui mesmo. E parece que tem uma classe aí de pessoas que são observadas de perto por esses seres. E têm experiência, essas pessoas têm experiência. Inclusive, assim, de cura, de livramento de acidentes, no seu caso, tratamentos energéticos para você poder continuar bem. É como se fosse assim, uma equipe que cuida de você como se fosse um filho. Tipo assim, eu tenho um filho aqui encarnado na Terra agora e eu tenho que cuidar dele. Quando ele está na pior mesmo, a gente vai dar uma carga energética ou tira ele, leva para como na EQM, por exemplo. Você foi retirado, levado para ter uma experiência para expandir a tua consciência. Parece que isso faz parte, né, da experiência de vida sua aqui, monitorada por esses seres. O que é que tu acha? Mas, olha, Paulo, quanto mais o tempo vai passando, eu vejo que essas experiências todas é como se elas tivessem alguma ligação. Eu penso assim, Paulo, hoje em dia eu não tenho uma resposta sobre o que cada ser exatamente. Mas eu penso assim, será que cada momentinho desse que eu vivenciei não foi para meio que dizer, olha, você precisa vivenciar algo, você precisa para formação. Como se fossem iniciações, talvez, né? Ou às vezes um lembrete para... Esse caso da praia, da filmagem do acampamento, eu estava num momento próximo, assim, bem difícil, né? Então foi meio que lembretes, assim. Tipo assim, vamos dar aqui uma luz para ele estamos aqui, se reconectar, né? Na adolescência, a questão da bola, né? Também veio num momento difícil, que eu vim para aqui, para Recife. Parece que quando você está em crise, aí ele diz, ó, vamos aproximar, vamos dar uma força que é para ele retomar o caminho, né? Eu acho que existe um quadro assim, que talvez eu só compreenda depois, assim, em relação ao como foi tudo isso, né, que aconteceu. Mas eu vejo uma ligação, sem dúvida nenhuma. Pois é, eu tenho visto pessoas assim que têm dons, né, desde a infância, e o engraçado é que está surgindo muito agora essas referências a naves, seres de outras dimensões, ou de outros planetas, né, não sei. Eu acho que, se eu fosse, assim, supor, eu acho que tem mais a ver com seres interdimensionais, né? Dimensionais, né? Porque o que eles fazem, assim, é muito parecido com algo não físico. Assim, a capacidade, as luzes... Não está submetido às leis da física, né? Como se eles se desmaterializassem e materializassem ao mesmo tempo. Então,
É uma consciência muito evoluída, eu acho, para fazer isso. Ou com outra densidade. Outra Porque a gente, né? encarnado aqui, carne e osso, para a gente sair desse planeta aqui é um sacrifício, né? Pois Precisa de construir foguetes, e cada vez com motores mais potentes para ir mais longe. Está acontecendo nos Estados Unidos, agora recentemente, teve um congresso americano, 2 pilotos e um ex-agente de serviço de inteligência que foi lá testemunharam sobre o juramento que o governo americano, o serviço de inteligência, sabem desses avistamentos, tiveram até contatos e tudo. Então, eu acho que está bem perto, né, de acontecer um desvelamento nesse sentido. Né, Ultimamente, tem surgido muitos relatos e muitos avistamentos. No teu canal, né? No meu canal eu tenho notado também. Tenho notado mesmo. E outros também. Que, de entrevistas assim, que aí faz a conexão entre espiritualidade e seres interdimensionais que a gente antigamente chamava de extraterrestre. Que tem aquele desenho clássico, né, da cabeça grande, os olhos grandes pretos, nariz muito pequeno, boca muito pequena. E, pelo que eu sei, tem vários tipos também de aparência, né? De seres. Talvez sejam diferentes origens, diferentes níveis de consciência, né? É muito difícil ainda a gente entender isso. Mas tem alguma ligação, que eu não sei qual é, que para esses pontos... Eu vejo a ligação por causa das sincronicidades, que cada acontecimento desse teve. Alguma coisa que está ligada com um acontecimento que... uma moeda, como eu ter dito para meus amigos que a gente ia ver no céu, e a taróloga, no caso desse meu amigo, no ano seguinte, né? Como é que ela viu antes que ele ia ver daqui a pouco? Então são sincronizações assim que são incríveis, eu não consigo não ver. Agora você disse que foi na Turquia, e tinha alguma coisa para falar sobre essa experiência? Foi uma experiência muito incrível de ver um tipo de espiritualidade que é muito avivada no dia a dia das pessoas. É uma sabedoria que está muito introjetada nas pessoas, principalmente mais humildes. Fui para Capadócia lá e um momento dos mais mágicos foi, além de ver os templos sufis, os lugares onde os místicos sufis, como o poeta Rumi está enterrado nos livros, o amor que eu senti dessas pessoas e a receptividade das pessoas que estavam lá. E como eu posso dizer, Paulo, uma sabedoria muito prática deles, sabe? Para mim foi necessário, até porque eu ia vivenciar isso pouco tempo depois, sendo pai, estando no casamento, entendeu? Eu acho que me deu uma base muito forte, um enraizamento. Então o aprendizado da Turquia, por incrível que pareça, foi mais por esse lado. E ela foi por causa da tua esposa, né, que você foi pra lá, né? Não, minha irmã é casada com um turco suíço. Aí eu fui representando minha família, conheci a família dela. Aí eu fiz meu próprio roteiro, fui para Cônia, que é a cidade de Rumi, o poeta Rumi, né? Fui para Éfesos, que é o lugar onde Paulo fez o discurso dele. Tinha uma igreja lá na época, né? A igreja, isso. E também tinha o filósofo, né? Heráclito, que a gente conversou na nossa conversa anterior, né? Ele é de lá também. Tudo muito lindo. Eu estava num momento, assim, meio vislumbrado, assim, um cheiro, era tudo muito vivo, sabe? Éfeso, as ruínas. Muitas ruínas. É um lugar que tem muita história, então você sente uma energia diferente. Então, teria, por exemplo, alguma mensagem que você queira deixar aí para as pessoas que estão nos escutando? Você que viveu todas essas experiências, isso impactou muito a tua vida. Eu acho até que antes de você fazer essa conclusão, eu queria saber assim, as pessoas podem pensar que por ter tido essas experiências e por ter essa assistência, né, espiritual que no momento mais difícil chega para você, parece que você teve uma vida fácil. Não. Isso é importante. Você não passou por desafios. Não, isso é bem importante dizer. Eu não me sinto mais elevado do que ninguém. Muito pelo contrário. Assim, eu penso que esse encantamento da vida, essa coisa que até que a gente julga tão fora do comum, ela é muito mais comum do que a gente imagina. Eu acho que é mais questão de perspectiva, de ter um olhar diferente,
principalmente de abertura. Eu acho que é tirar um pouco dessas vendas da gente, que a gente constrói mesmo. Muitas vezes a gente nem sabe que a gente tem uma venda, mas que é passada de geração em geração, condicionamentos, né? Que isso meio que limita a nossa visão. Às vezes a gente nem se lembra que teve experiência em comum, porque bloqueia mesmo, né? Às vezes aparece um desafio, você se envolve com aquilo emocionalmente e às vezes nem lembra, né? Fica lá no inconsciente, né? Então eu diria para as pessoas que não tirem conclusões rápidas, se abram para o que a vida está apresentando no momento, porque tudo tem muito sentido. Cada pequena coisa que a gente vê no nosso dia a dia é repleta de sentido. Basta a gente estar nesse momento de abertura, de paciência. Tem situações que a gente acha que vai de mal a pior, mas do nada, um pequeno acontecimento configura toda uma situação de vida da gente. Isso eu já vivenciei várias vezes. Dizem que antes da gente nascer, os mitos indígenas, né, vários povos, a gente meio que acorda com o nosso anjo guia, aquela pessoa guia da gente, que a gente vai vivenciar alguns acontecimentos muito, muito importantes. E a gente vem para aqui e esquece. Tem alguns pontos, né, que a gente tem que passar e outros que a gente pode escolher. Vai ter uns que... Eu vejo assim. E com relação ao futuro? Tu é um cara ainda novo, né? Está com 41 anos. Está na metade do caminho. Ele pode ter mais 40 pela frente. Pois é. Qual a tua perspectiva? O que você espera? O que você ainda almeja? Meu trabalho como filósofo é um pouco de abrir essas perspectivas para as outras pessoas. Eu acho que muitos dos problemas que a gente tem no nosso mundo hoje é por essa visão limitada que banaliza tudo. Se elas tivessem pelo menos um pequeno vislumbre de como tudo é cheio de vida, cheio de consciência, a gente ia saber que quando a gente faz mal para uma pessoa, a gente está fazendo mal para nós mesmos. Isso eu estou falando de uma forma muito entranhada mesmo, no nosso ser. Mesmo que a gente não sinta na hora, está ali no inconsciente, em algum lugar da gente. Né? Pratica algum ato, por exemplo. Então, acho que as pessoas devem, pelo menos, ter essa consciência de que tudo tem um sentido, tudo é mágico, até momentos que a gente julga que não tem importância, mas tem. Meu futuro, eu quero estar velhinho e, pelo menos, fazer o que fala como Shakespeare, como até o filósofo Schopenhauer, que diz que minha vida, olhando agora, no final dela, parece um roteiro de filme. É isso. Ok, então, muito obrigado. E dessa vez eu posso apertar agora, tentando junto. Eu te agradeço, Paulo. E vocês aí também fiquem na paz e até o nosso próximo encontro. Tchau.